Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Profissão Nutrir, nas minhas páginas nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube, onde você encontra diversas informações sobre a nutrição e a saúde da pessoa idosa. Nós estamos aí com uma série de diversos vídeos onde nós abordamos diferentes tópicos em relação à saúde, abordamos sobre doenças, qual a melhor alimentação para cada caso, e hoje nós vamos nos focar em um tema bem importante, e essa doença é o diabetes. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos dar início a esse nosso vídeo. Então, o diabetes é uma doença que altera a utilização de glicose pelo nosso organismo. Então, ou seja, o açúcar que está no nosso sangue, que é a glicose, ele acaba sofrendo uma alteração na sua utilização devido a alguns fatores. Então, ou seja, o que acontece? A insulina, que é um hormônio, ela é produzida em pouca quantidade ou em quantidade suficiente, ou simplesmente ela não é produzida. E o resultado dessa baixa produção ou não produção de insulina vai causar a elevação do açúcar do sangue, que é a glicose. Mas antes da gente falar, da fisiopatologia, que é o mecanismo da doença, vamos só relembrar como que o nosso organismo funciona em uma situação normal, uma situação fisiológica, que é uma situação sem doença. Então nós nos alimentamos, principalmente de alimentos fonte de carboidrato. Esse carboidrato ele vai passar por todo o processo digestivo até chegar a uma molécula menor que é denominada glicose. Uma vez essa glicose sendo liberada no nosso intestino, ela vai ser absorvida para a nossa corrente sanguínea. Essa glicose que vai aumentando de acordo com que essa glicose vai sendo absorvida, o pâncreas ele vai perceber a elevação dessa glicose. Porque essa glicose dentro da minha circulação no sangue, ela não adianta, vamos dizer assim, em nada. Para que ela tenha a sua ação, ela precisa entrar na célula. E para ela entrar na célula, eu preciso de alguma ajuda. Então, ou seja, essa quantidade de glicose começou a se elevar na corrente sanguínea. O pâncreas ele percebe isso e o que ele faz? O pâncreas ele vai liberar uma quantidade de insulina na circulação e essa insulina é o hormônio responsável por pegar essa glicose e colocar dentro da célula, aonde a glicose vai desempenhar a sua função. Então, repetindo, não adianta nada eu ter um monte de glicose circulando no sangue, porque no sangue, teoricamente, não vai funcionar para muita coisa. Eu necessito da presença da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e essa insulina vai facilitar a entrada da glicose dentro da célula, e com isso, a minha célula vai conseguir utilizar a glicose da maneira que for melhor para ela. E uma vez que essa glicose começa a entrar na célula, essa glicose ela também vai diminuindo dentro da circulação e o meu pâncreas também vai reduzindo essa liberação de insulina. Então, em condições normais, é assim que funciona. E o diabetes ele se instala quando ocorre uma alteração em todo esse mecanismo. Então, só para fazer uma analogia, considerando que um carro é o nosso corpo e a glicose é o combustível. Essa glicose lá no tanque de combustível, no meu sangue, não adianta em nada. É necessário que essa gasolina vá para o motor, ela vá para a engrenagem para que ela possa ser utilizada. E com a glicose é a mesma coisa, no sangue não adianta nada. É necessário que ela seja levada até a célula, que a célula faça a utilização. Espero ter ficado claro essa explicação e essa analogia para facilitar o entendimento de vocês. Em relação ao diabetes, nós temos alguns tipos. Nós vamos falar de 3 principais, que é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que vai ser um pouco mais breve. Então, o que acontece? O diabetes tipo 1, a gente considera como uma doença autoimune. Por que autoimune?
Porque lá no pâncreas existem células que são as células beta, e são essas células que produzem a insulina. Por algum motivo ainda não tão bem esclarecido, o nosso próprio sistema imunológico começa a destruir essas células dentro do pâncreas. Então, ou seja, é como se o corpo ele reagisse contra ele mesmo. Então, o nosso sistema imunológico ele começa a atacar essas células beta dentro do pâncreas e, consequentemente, o nosso pâncreas não vai produzir insulina suficiente ou definitivamente ele vai parar de produzir. E o que acontece? A nossa glicose começa a ficar muito elevada. E quanto mais a glicose fica elevada e quanto mais tempo prolongado isso ocorre, mais complicações podem ocorrer no nosso organismo. Então, ou seja, a gente vai se alimentar, mas não tem insulina. Então, essa glicose vai ficar circulando e se acumulando na nossa circulação, no nosso sangue, e é essa alta concentração que vai causar todos os danos que a gente vai comentar. Geralmente, o diabetes tipo 1, afeta principalmente as crianças e os adolescentes. Então, geralmente, ela começa a aparecer nessas fases anteriores da vida, na infância e na adolescência. Alguns casos de diabetes tipo 1 também vão aparecer na fase adulta, mas o mais tradicional, mais comum, é na infância e adolescência. E o tratamento, de forma geral, vai ser com a aplicação de insulina, com antidiabéticos orais, com a questão da alimentação e a mudança do estilo de vida. Então aqui só tópicos gerais que depois a gente vai focar um pouquinho na alimentação. Então, resumindo, diabetes tipo 1, você não tem produção de insulina. Então você tem que aplicar a insulina no organismo e mudar seu estilo de vida para você controlar esse tipo de diabetes. No diabetes tipo 2, o pâncreas, o nosso organismo, ele produz insulina ou produz em quantidade suficiente ou o nosso corpo tem uma resistência à sua utilização, que é a situação mais comum. O nosso pâncreas produz insulina, coloca essa insulina na circulação, mas essa insulina, por alguns motivos, ela não consegue agir da forma que deveria agir. Então, ou seja, eu tenho insulina, eu tenho glicose no meu sangue, mas essa insulina não consegue fazer com que essa glicose entre na minha circulação. Geralmente, essa diabetes se manifesta em adultos, ou na terceira idade, e uma das principais causas do desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a obesidade. Então, grande parte das pessoas que possuem um grau de obesidade, de sobrepeso, possuem esse risco de desenvolver o diabetes tipo 2, que produz a insulina, mas ela não age devido a algumas interferências. E na pessoa obesa, essas interferências acabam sendo maior. Qual que é o tratamento do diabetes tipo 2? Também alimentação, o uso de medicamentos que a gente chama de antidiabéticos orais. Se piorar demais, pode inclusive ser utilizado a insulina. Mudança de estilo de vida, tá bom? E que aí vai entrar principalmente a alimentação e a atividade física. Então, geralmente, tipo 2, resumindo, pessoa adulta é relacionado ao peso e ao estilo de vida. E dependendo de todas as mudanças que você fizer, por exemplo, se essa diabetes se manifestou devido ao excesso de peso, se você perder esse peso, pode ser que essa diabetes acabe involuindo e você não tem mais. A tua insulina continua sendo produzida e o teu corpo vai começar a utilizá-la adequadamente. E, consequentemente, a sua glicemia ela vai baixar. E o terceiro diabetes tipo é o diabetes gestacional, ou seja, é uma diabetes que vai acontecer enquanto a mulher estiver gestante. Isso acaba ocorrendo devido às muitas alterações hormonais que ocorrem durante a gestação. Então, não são todas as mulheres que acabam desenvolvendo, mas algumas desenvolvem devido a todas essas mudanças que ocorrem no organismo. Então, é importante que a mulher controle a glicemia durante a gestação, que ela faça o monitoramento, porque caso esse controle não seja efetuado, o que pode acontecer? Ela pode continuar diabética após a gestação, e um outro motivo é que esse bebê ele pode crescer
nascer com um peso muito além do esperado, tá? Então isso acaba sendo chamado de crescimento excessivo. A gente tem o parto traumático, tá? Devido a essa criança ser mais grande, e essa criança uma maior tendência de ter obesidade e diabetes também em fases posteriores da vida. Então é importante a gestante monitorar essa glicemia e, caso ela tenha picos de glicose no sangue, tratar em conjunto com o médico para evitar essas complicações ou para ela ou até para o bebê. Então são apenas os 3 tipos. Existem outros tipos, diabetes insípidos e outros exemplos, mas nós vamos focar principalmente nesses 3 tipos de diabetes. Então, retomando o diabetes tipo 1, quais são as causas? Genética. Então, se na sua família você tem pessoas que são diabéticas, que utilizam insulina, você tem a possibilidade de desenvolver também o diabetes lá na infância, na sua adolescência ou raras vezes na fase adulta. E um segundo motivo, causa, são as causas conhecidas. Tem pessoas que não têm nenhum caso na família, mas de repente lá na infância começa a ter picos hiperglicêmicos, alguns sintomas característicos, e quando vai fazer os exames, percebe e faz o diagnóstico de diabetes tipo 1. E muitas vezes a gente não sabe explicar o motivo. Tá? E o diabetes tipo 2, ela ocorre quando? Quando a gente tem uma glicose de jejum alterada constantemente, isso tem a ver também com o estilo de vida. A pressão alta pode ocasionar também, a colesterol, triglicérides alterados podem predispor, a obesidade, conforme falamos, e principalmente a obesidade abdominal. Então, ou seja, o acúmulo de gordura na região abdominal é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, a gente fala, a pessoa obesa proporcionalmente, enquanto no seu corpo, ou é aquela pessoa que é até magra, mas tem aquele acúmulo de gordura abdominal. Já é o risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Se a pessoa teve diabetes gestacional, ela corre o risco também de ter esse diabetes tipo 2, que é a continuação. Ovários policísticos, apneia do sono, uso de determinados medicamentos, que podem alterar também todo esse metabolismo corporal, e também os transtornos psiquiátricos, que muitos medicamentos alteram o metabolismo e também são medicamentos que podem elevar em muito o apetite, causar o ganho de peso e chegar a ter esse quadro de diabetes tipo 2. Então são esses fatores de risco. Então diabetes tipo 1 são mais causas genéticas ou desconhecidas e tipo 2 é mais associado ao estilo de vida, utilização de medicamentos e determinadas doenças associadas. Quais são os sintomas que o diabético apresenta? E principalmente o diabético tipo 1. O primeiro sintoma é fome frequente. A pessoa diabética, ela sente muita fome. Mas por que sente muita fome? A pessoa, ela come e essa fome não passa. E qual é a explicação disso? A glicose, você ingeriu alimentos, a glicose está na sua circulação e tem um monte de glicose. Só que, como ela não entra na célula, as células pensam que você ainda está de jejum. Então, em um mecanismo de controle, o seu cérebro faz você sentir cada vez mais fome. Por quê? Porque não está entrando nada na célula e o corpo entende então esse estado de jejum. E numa tentativa de suprir a necessidade da célula, faz você sentir cada vez mais fome. Sede constante. O diabético sente muita sede. Por quê? A glicose está em elevada concentração no seu sangue e o corpo sabe que isso é prejudicial. Então, em uma tentativa de diluir essa glicose no seu sangue, o seu corpo faz você sentir mais sede para tomar mais água, para diluir isso, ser uma tentativa. Então, a sede é um sintoma bem característico. Outra coisa, frequente vontade de urinar, quer ir no banheiro toda hora. Por quê? É também uma tentativa do corpo de eliminar esse excesso de glicose pela urina. Pessoa sente muito cansaço, muita indisposição, porque uma vez que a glicose não entra na célula, a célula não tem energia para desempenhar suas atividades. Então, por exemplo, você tem toda a sua musculatura, que
você usa para andar, fazer suas atividades. Elas não têm glicose, elas ficam fadigadas, então você sente toda essa indisposição. Formigamento nas mãos, formigamento nos pés, constantes, que isso pode estar relacionado já a algumas lesões de nervos. Visão embaçada, que já tem a ver a lesão já de estruturas oculares. Infecções frequentes, como de pele e como de urina, tá? Porque de certa forma a glicose, o excesso de açúcar no sangue acaba funcionando como um meio de cultura para determinadas bactérias, então as pessoas podem ter infecções recorrentes, dificuldade de cicatrização, por exemplo, e também a perda de peso. Então a pessoa ela tem muita perda de massa muscular, porque o seu metabolismo está completamente alterado e por mais que ela coma e essa glicose não entre para nutrir a célula, a pessoa acaba tendo essa perda de energia e consequente perda de peso e perda de massa muscular. Então são esses sintomas clássicos. Se você sente muita fome, muita sede, está com muita vontade de fazer xixi, está cansado, entre outros sintomas, é legal investigar, fazer um exame para ver se não tem alguma coisa de errado. São sintomas de diabetes, mas existem outras doenças que também possuem esses sintomas. Então, por isso que é interessante sempre a investigação, fazer os exames de rotina, para a gente ter controle e trabalhar principalmente com a prevenção, que é a coisa mais importante. Uma vez estabelecido o diabetes, se eu não cuidar, onde que eu posso chegar? Assim como a gente conversou em outro vídeo sobre a pressão alta, que as pessoas não têm ideia das complicações que essa pressão descompensada pode causar, né, em vários órgãos, em várias estruturas, que podem levar essa pessoa a diversas complicações, a deixar essa pessoa, quem sabe, acamada, com movimentação reduzida, chegar inclusive a uma hemodiálise por problemas renais. O diabetes também ela afeta diversas estruturas, né? Então, uma vez esse diabetes estabelecido e essa glicemia não ser controlada, esse pico de glicose pode causar o quê? Insuficiência renal. Então, esse excesso de glicose na circulação acaba fazendo uma irritação, vamos dizer assim, nos nervos, uma irritação nas artérias, nas pequenas artérias, e isso acaba, consequentemente, lesionando o rim, que é um órgão onde a gente tem uma bastante circulação, que é o órgão responsável, né, de forma simples para dizer, é o órgão responsável por filtrar o sangue. Então, praticamente, há um fluxo de sangue muito grande ali. E daí, se essa glicose é elevada, eu começo a lesionar as estruturas renais. E essa pessoa diabética pode chegar a uma insuficiência renal aguda, a uma insuficiência renal crônica e chegar à necessidade de uma hemodiálise e um transplante. Então, é o primeiro fator, insuficiência renal. Segunda coisa que pode acontecer, neuropatia diabética. O que é isso? Lesão dos nervos do nosso corpo. Então, são essas lesões que vão causar os formigamentos, que vão causar as perdas de sensibilidade, é isso que vai causar também os problemas da visão, por lesão do nervo óptico, por exemplo. Então, a glicose elevada lesiona também todos os nervos do nosso corpo. Temos doença arterial periférica. O que é isso? Começa a lesionar as artérias das nossas extremidades, né? Das mãos, dos nossos pés, que são as primeiras regiões que a gente começa a sentir o quê? O formigamento devido à má circulação e à elevada taxa de glicose que acaba irritando ali toda a estrutura. Então, pensando principalmente nas pernas, essa insuficiência periférica é por causa dessas lesões que ocorrem nesses vasos. E como a gente sabe, por uma questão de gravidade, a nossa circulação já dos pés, ela precisa de uma maior força para retornar, para subir. E se as minhas lesões ali estiverem sendo agravadas, vai tudo ficar prejudicado nesse retorno de sangue lá para o coração, para passar pela oxigenação e começar todo esse caminho novamente. Algo que preocupa muito, amputações. Uma vez não cuidada a diabetes, começam esses formigamentos, começam essas lesões nos nervos, essas lesões nas pequenas artérias,
a glicose, o oxigênio vai começar a não chegar em determinadas estruturas e, mais uma vez, principalmente nas extremidades. Então a pessoa vai começar amputando um dedo do pé, depois vai amputar 2 ou 3 dedos, depois vai amputar uma parte desse pé, depois vai amputar o tornozelo e essa necessidade de amputação vai subindo cada vez mais nos seus membros. Por quê? Porque é aquela parte que não chega oxigênio, aquela parte que não chega glicose. Por todas essas lesões que vão sendo ocasionadas, essas partes elas vão morrendo, elas vão necrosando. Então é necessário ir amputando. E se a pessoa não se cuidar, esse processo de amputação ele não vai parar, vai começar a subir muito nos membros. Então, a amputação é um negócio muito sério. O controle do diabetes inadequado pode levar a amputações, então vamos ficar atentos. Problemas oculares e cegueira. Então, como eu falei, começa a lesionar as artérias do globo ocular, começa a lesionar os nervos, principalmente o nervo óptico, a pessoa começa a ter visão embaçada, perder a visão e ficar inclusive cega, não enxergar mais nada por causa do diabetes. Outra coisa, pele ressecada, coceiras, feridas, dificuldade de cicatrização, infecções recorrentes, tudo relacionado a essas lesões que eu comentei. Então é muito comum a pessoa ter um machucadinho lá no pé e esse machucadinho ele não sara, ele não cicatriza, e a pessoa bate de novo e machuca mais, infecciona, e isso não é um bom sinal. É sinal que não está sendo nutrido e nem bem oxigenado aquela região. Então, com essa questão de feridas, de pele, a gente tem que tomar bastante cuidado com a pessoa diabética. Então, olhem quantas complicações o diabetes pode causar, principalmente o diabetes tipo 1. Mas o tipo 2, se não for controlado, pode chegar também nesse tipo de situação tão delicado. Qual que é o tratamento do diabetes? Principalmente no diabético tipo 1, é o uso da insulina, ok? E os antidiabéticos orais como complemento. No diabetes tipo 2, geralmente se inicia com esses antidiabéticos orais, o mais clássico, a metformina, a glibenclamida, que o pessoal conhece. E se isso não funcionar, a pessoa não mudar o estilo de vida, esse diabetes pode se complicar um pouquinho e ter a necessidade de introduzir também a insulina. Outro tratamento, mudança do estilo de vida. Então, alimentação adequada, prática de exercício físico, deixar o fumo e deixar a bebida alcoólica se você tem o hábito de tomar muita bebida alcoólica e abandonar o fumo. Tá? E o controle do peso, que é essencial. Então, temos a ajuda da medicação, mas temos que fazer a nossa parte, melhorar nossos hábitos alimentares, buscar a ajuda de um educador físico para, se possível, fazer uma atividade física com a liberação médica e deixar esses hábitos prejudiciais que são o fumo e a bebida em excesso. E vamos focar um pouquinho agora na alimentação. Claro, a abordagem nutricional do diabetes é algo bem profundo. Então, para a gente fazer um plano alimentar, um cardápio muito bem feito para o paciente, é necessário que a gente faça todo um estudo da alimentação, que a gente verifique os exames laboratoriais, que a gente veja quais os medicamentos que a pessoa toma, se ela já fez tratamentos anteriores, se ela já está tendo manifestação dessas complicações em alguma estrutura corporal. Então a gente faz um estudo bem aprofundado da pessoa, da doença, do estilo de vida dela, para que a partir disso, nós, enquanto nutricionista, consigamos fazer o melhor plano alimentar para ela como forma de tratamento, associando com outras coisas. E o que eu vou fazer aqui com vocês são apenas orientações gerais, orientações breves, que podem sim ajudar vocês, mas eu quero deixar bem claro que há muito mais de informação sobre o controle do diabetes do que isso daqui, ok? Então, primeira coisa que é importante para o diabético em relação à alimentação é o fracionamento das refeições. O que isso significa? É a pessoa não comer muito em pouco espaço de tempo e nem ficar em jejum prolongado. São duas situações que complicam
o diabetes que elevam a glicemia, ou o outro extremo, a pessoa ter uma hipoglicemia. Então, aquela regrinha, a gente fala regrinha de ouro, né? Vamos nos alimentar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Dessa forma, a gente evita o consumo exagerado de alimentos no mesmo momento e a gente vai ter um pico hiperglicêmico. Ou se a gente fica 4, 5, 6 horas sem comer, da mesma forma que o diabetes se eleva rapidamente, ele pode descer abruptamente. E daí essa pessoa pode ter um quadro conhecido como hipoglicemia, que a pessoa também vai ter essa visão turva, vai ficar meio, talvez com tontura, ela vai ficar assim meio indisposta e algumas pessoas chegam até a desmaiar pela hipoglicemia. E a hipoglicemia também é algo bem preocupante. Por quê? A hipoglicemia é caracterizada pela glicose baixa no sangue. E quando isso acontece, o principal prejudicado é o cérebro, porque o principal combustível do nosso cérebro é a glicose. Então, se essa glicose é baixa demais, a primeira estrutura afetada é o nosso cérebro. Por isso que a gente desmaia quando há um quadro de hipoglicemia. Então é importante fracionar as refeições, comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas no máximo, para que a gente não tenha esses distúrbios, o hipo ou a hiperglicemia. Segundo tópico a ser considerado, o consumo de carboidratos. Carboidratos são o arroz, pães, massas, batata, mandioca, as farinhas e por aí vai. Então, geralmente os carboidratos são as fontes de farinha de trigo e todas as outras opções. São alimentos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são os alimentos que, após a digestão, vão se converter em glicose. Então, se eu consumir carboidratos demais, a minha glicose vai se elevar demais. E por mais que eu tome medicamentos, vai ficar difícil controlar. E não adianta nada também eu tomar medicamento e não cuidar da dieta, porque não adianta tapar o sol com peneira. Se eu tomar a decisão de me cuidar, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que tomar o medicamento corretamente e, se possível, fazer todas as modificações do estilo de vida. Então, quando a gente fala de carboidrato, arroz, pão, massa, batata, tem que ter um controle adequado, um controle das quantidades e, claro, quando o nutricionista vai prescrever, ele vai colocar a quantidade certinha em cada refeição. Mas a orientação geral é não consumir muito carboidrato na mesma refeição e não misturar os carboidratos na mesma refeição. Então, por exemplo, você vai comer, vai realizar o almoço. Daí no almoço você vai ter o arroz, feijão e o arroz. O arroz é o carboidrato daquela refeição. Então, coma só o arroz. Não é adequado você comer o arroz e ter uma batata. O arroz e ter junto um macarrão. É o arroz e ter junto uma mandioca. É o arroz e ter uma farinha, né, de mandioca, que para algumas pessoas é o hábito ter a farinha. Não é bom, porque a gente já está misturando os carboidratos. Isso vai potencializar a elevação da glicemia. Então, o que eu oriento? Ou escolhe um, ou se você quiser comer os dois, fazer uma combinação, eu diminuo a quantidade de um, diminuo a quantidade do outro e acabo conseguindo juntar esses dois. Mas esses dois vão representar apenas uma porção. Então, quando a gente faz o plano alimentar, a gente fala sobre porções alimentares. Então, é interessante ter uma porção de carboidrato na refeição. E é importante a gente explicar que, principalmente se a pessoa toma insulina, a gente tem que regular a quantidade de carboidrato em gramas em relação às unidades de insulina que a pessoa toma, para que fique em sinergia, para que no momento que a insulina ela vai agir, aquela glicose também esteja na circulação para ser metabolizada. Porque o que acontece? Se eu comer muito carboidrato e eu não tenho insulina no horário adequado, a minha glicemia vai subir demais, o que é ruim. E ocorre o inverso também. Pode acontecer o quê? Eu tomar a insulina, que daqui a pouco ela vai agir, e eu não me alimentar. Então essa insulina vai agir, minha glicose já está baixa, vai baixar ainda mais. Daí a pessoa vai ter o efeito inverso, que é a hipoglicemia. Então é muito importante a gente regular esse carboidrato e principalmente em sinergia com a medicação. Outra coisa em relação à alimentação, preferir os alimentos integrais. Então, na medida do possível, comer arroz integral, pães integrais, biscoitos integrais.
E por que funciona bem esse tipo de alimento, o alimento integral? Porque uma vez que o alimento ele é digerido e se converte em glicose, ele vai ser absorvido. Se eu tiver no meu organismo a presença da fibra juntamente com esse carboidrato, essa glicose vai ser absorvida de forma mais lenta e, consequentemente, eu vou ter um melhor controle dessa glicemia. Ela não vai subir demais. Então, se eu comer um pão branco, essa glicemia vai subir rapidamente. Agora, se for um pão integral, pode ter a mesma quantidade de carboidrato e de glicose, só que a disponibilização dela para a circulação vai ser bem mais devagar e o efeito metabólico é bem mais interessante. Outra orientação, aumentar a quantidade de frutas, legumes e verduras, por todos os benefícios que a gente sabe em relação ao metabolismo, mas também pela presença da fibra, por funcionamento intestinal, para você retardar a absorção da glicose e fazer o teu corpo todo funcionar melhor. E para o metabolismo funcionar, é importante que a gente tenha todas essas vitaminas e minerais, que grande parte deles vem através desses alimentos. E uma dica também, tem fibras que a gente pode prescrever para ser consumidas em anexo, né? No sentido de como um acréscimo à sua dieta. Então você está lá consumindo o arroz, o feijão, o prato principal, algum legume, alguma verdura, e você pode, por exemplo, acrescentar nessa refeição o farelo de aveia, e esse farelo ele vai auxiliar ainda mais no controle do diabetes, no controle dessa glicemia. Então existem fibras que a gente pode modular, pode colocar a mais na alimentação para ajudar nesse controle. Tem gente que não gosta de alimento integral, tem gente que não gosta, por exemplo, do pão e não vai gostar do arroz. Então a gente tenta negociar, olha, come metade do branco, metade do integral, mistura, quem sabe aceita melhor, mas tem gente que não aceita de forma nenhuma. Então uma forma, uma estratégia da gente colocar fibra nessa refeição é colocar essas fibras em paralelo. Daí a pessoa acaba tendo o mesmo efeito do que se consumisse um alimento integral. Outra orientação. Sempre ter a preparação adequada dos alimentos. Então, evitar fritura, evitar alimento gordo, preferir alimentos grelhados, assados, porque, como a gente viu, o excesso de gordura, alteração de colesterol, alteração de glicemia, alteração de triglicéridos, tudo isso vai propiciar ao risco de desenvolver o diabetes ou de piorar se ele já está estabelecido. Reduzir a ingestão de álcool, porque por alguns mecanismos o álcool faz a glicose subir e em excesso pode deixar ele cair demais depois. Por isso que muitas pessoas vão lá para o hospital tomar soro e tomar glicose no sangue, que vai ter esse efeito rebote, então é bom evitar. Atenção aos alimentos diet, porque a gente não pode considerar todo alimento diet como saudável. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá um chocolate diet, que ele não vai ter o açúcar, que para o diabético ele é interessante, mas ao mesmo tempo é um alimento rico em gordura como forma de aumentar o paladar. Então, entendeu? Você está consumindo um alimento diet, um chocolate diet, por exemplo, sem o açúcar, que é interessante, mas ali vai estar cheio de gordura, que vai prejudicar outra coisa. Então, nem todo alimento diet é saudável. Então, a gente precisa ficar atento, aprender a ler os rótulos e ter a orientação do nutricionista para ver quais alimentos diet são adequados, são bons e que não vão prejudicar por outro lado. A utilização de açúcar, nós temos vários tipos de açúcar, né? Nós vamos comentar brevemente daqui a pouco, e é importante que na maior parte das vezes esse consumo seja interrompido. Ou se a pessoa ainda ela é bem regrada com a alimentação, de vez em quando uma pequena porção de açúcar ainda pode ser liberada, mas o mais indicado é a gente acabar tirando esse açúcar totalmente, principalmente se essa glicemia não estiver regulada. E também a indicação de colocar os adoçantes em substituição. Nós vamos falar brevemente de adoçante em seguida. Existem inúmeros tipos de adoçante, mas temos que tomar cuidado porque também nem todos são saudáveis e também nem todos é indicado para todo mundo. Então, adoçante que está lá na prateleira, aquele lá não vai servir para todo mundo. Existem situações que talvez aquele adoçante é melhor para uma pessoa e para aquela outra já não é. Então é algo que a gente também precisa se aprofundar e eu vou dar umas breves orientações.
Estamos falando brevemente dos tipos de açúcares, que são vários. Às vezes, se você passar lá no mercado, um local onde vende açúcar, lá nas gôndolas, você vai ver que existem diversos tipos, diversas características. É importante saber que, minimamente, qual é a diferença entre eles. Conforme eu falei, é importante para o diabético não ter o açúcar ou ter esse açúcar muito bem controlado conforme a prescrição do nutricionista. Mas independente disso, é importante conhecer quais são os tipos de açúcar que existem no mercado. E caso haja uma liberação desse consumo pelo nutricionista, você vai conseguir escolher qual o melhor, qual o mais saudável, qual vai ter um efeito metabólico melhor. Então nós vamos dizer, do açúcar mais integral para o mais processado. Então, o primeiro açúcar, o mais integral que existe, é o açúcar mascavo, que é aquele açúcar escuro, né? Que ele é basicamente a extração bruta da cana-de-açúcar. Então, ou seja, ele sofreu lá um processo, né, de desidratação, tudo. Você ficou então com aquela massa bruta da cana, que é o açúcar mascavo, e ele justamente tem essa coloração escura porque ele preservou praticamente todos os seus nutrientes. Então ele tem essa cor por causa disso. Daí a gente já faz analogia lá com o açúcar branco, que ele é branco porque a gente tirou praticamente tudo dele. Então o açúcar mascavo ele é saudável, ele tem muitos nutrientes, inclusive o ferro. E ele fica bom em diversas preparações. Talvez não é a melhor coisa para adoçar, porque ele altera o sabor, ele tem um gosto de cana, ele tem um sabor característico. Tem gente que adoça o café com açúcar mascavo, adoça um chá, mas vai muito do paladar. Mas ele cai muito bem em preparações. Colocar um bolo, por exemplo, ele cai muito bem. Colocar, talvez, em cima de alguma preparação, daí quando vai para o forno, fica tostadinho ali em cima, fora todo o sabor especial que dá. Então o mascavo ele vem do bruto, ali da cana, da extração, e ele tem praticamente ali todos os nutrientes que vêm da cana. A gente tem também o açúcar orgânico, que você vai encontrar, que ele tem praticamente as mesmas características do açúcar mascavo, só que essa cana foi cultivada sem nenhum aditivo, sem nenhum agrotóxico. Então tem a mesma característica nutricional, só que sem a utilização de aditivos agrotóxicos e recebe o nome de orgânico. E justamente por causa disso, ele tem um preço mais elevado. O outro açúcar é o açúcar demerara, é como se fosse um açúcar cristal, ele é mais coradinho, ele é mais marronzinho, amarelinho. Ele é bem parecido nutricionalmente com o açúcar mascavo, só que ele é um pouquinho mais refinado. Então ele preserva uma boa parte dos nutrientes do açúcar mascavo, mas ele tem um sabor muito mais leve. Então você consegue, por exemplo, adoçar um café, um chá, fazer alguma preparação, sem que altere muito o sabor, mas você preserva ali uma boa parte dos nutrientes provenientes da cana-de-açúcar. Então, experimente o açúcar demerara. É algo muito bom, gostoso, que você vai ter bons nutrientes ali, sem ter essa necessidade, sem ter esse fator de alterar muito o sabor daquilo que você colocou. A gente tem o açúcar cristal, que é quase o açúcar branco, só que ele é um pouquinho menos processado, por isso que ele fica em grãos. Às vezes ele tem até a coloração um pouquinho mais amarronzada, mas em nível de nutriente ele é bem próximo aí do açúcar branco e não tem quase nada. O cristal, uma vez mais processado, ele vai sofrer um processo lá de branqueamento através de aditivos e vai chegar no famoso açúcar de mesa que a gente conhece, que é o açúcar refinado, o açúcar branco, que tem o seu poder de doçura, mas nutricionalmente falando ele não ajuda em quase nada. 90% dos nutrientes foram eliminados nesse processo de refinamento. Então a gente fala que é uma caloria vazia. É um alimento que vai lá adoçar, só que não vai trazer benefício nutricional. E ele eleva muito a glicemia. Então, para o diabético, ele é um alimento bem delicado de ser utilizado. Então, conforme eu falei, retomando, se o diabetes estiver muito bem controlado e com a prescrição de um nutricionista, podemos até negociar a utilização, mas temos que tomar assim um cuidado muito grande. O outro açúcar que temos, bem comum, é o açúcar de confeiteiro. Ele é um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais moído e geralmente é adicionado de amido. Então ele fica com aquela
textura, né, que a gente fala também de açúcar impalpável, que é geralmente utilizada na finalização de preparações, geralmente preparações da confeitaria. Então aquele branquinho que fica lá em cima do sonho, de algum pão doce, é o açúcar confeiteiro que ele é utilizado. E nós temos também o açúcar light. Então é importante entender o açúcar light para não sair consumindo aí achando que não vai levar a sua glicemia. O açúcar light ele é um composto entre sacarose, que é o açúcar branco, o açúcar refinado, juntamente com o adoçante sucralose. Então, ou seja, é um mix de açúcar branco com adoçante. Então, ou seja, tem açúcar, só que o poder de doçura dele é dobrado. Então, se eu ia utilizar naquela preparação 2 colheres de açúcar branco para ter aquele grau de doçura, usando açúcar light, eu vou usar apenas 1 colher, porque ele tem um grau de doçura maior devido ao adoçante. Então, é uma estratégia de se utilizar menos açúcar, adoçando a mesma coisa, mas tem açúcar, então temos que ficar atento, tá? Em relação aos açúcares, né, provenientes da cana-de-açúcar, são esses, né, os principais. A gente tem agora um tipo de açúcar que é do açúcar de coco, né, que ele é obtido a partir do néctar das flores da palmeira, né, das flores do coqueiro. E ele tem uma característica de ter um menor índice glicêmico. Então ele adoça bem aonde você coloca, só que o efeito glicêmico, né, que ele gera, o grau de elevação de glicemia no sangue já é bem menor do que do açúcar branco. Então é uma alternativa. Ele tem um custo elevado sim, mas ele tem um sabor bem agradável e tem um efeito metabólico bem mais positivo. Então esses são os açúcares mais comuns que a gente encontra no mercado e que a gente ouve também falar no dia a dia. Em relação aos adoçantes, os principais adoçantes do mercado, né? Seria um tema que a gente gastaria aí mais de hora para estar falando sobre eles, né? Porque cada um tem sua característica, cada um tem a sua indicação. Mas a gente vai falar aqui dele de forma bem superficial, da onde que eles vêm e quais cuidados devemos tomar. Em relação ao adoçante, é importante a gente saber o seguinte: existem adoçantes que são nutritivos e os adoçantes não nutritivos. O que significa isso? Tem adoçante que não tem caloria nenhuma, mas tem adoçante que tem caloria sim, que pode até ter o carboidrato sim, só que o poder de doçura é muito maior que o açúcar branco. Então não é que pelo motivo dele ser adoçante que não tem caloria, não tem carboidrato. Existem aí suas exceções, então vou falar aqui de forma breve. E a gente tem os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais, que também a gente tem que tomar cuidado. Quais são os adoçantes naturais? A gente tem estévia, que é o mais comum, mais fácil da gente encontrar, que tem um custo mais acessível, que ele é proveniente de uma planta chamada esteviosídeo. A gente tem o xilitol, que ele é proveniente da cana-de-açúcar, é um álcool de um açúcar. Então é um mecanismo lá, uma alteração química da onde se é obtido o xilitol. E ele é natural, é uma novidade aí no mercado, né? Está mais acessível, o acesso, vamos dizer assim, está mais conhecido, só que o custo dele é um pouquinho elevado. A gente tem a frutose, que é proveniente das frutas e também do mel. A gente tem o melado de cana, que ele vem um pouquinho antes ainda do açúcar mascavo, ele é riquíssimo em nutrientes e ele é um adoçante, ele tem um poder de doçura muito grande, é um adoçante natural, só que o sabor dessa preparação vai acabar sendo alterado. Ele lembra até um gosto férrico mesmo, de ferro, porque ele é rico em ferro. Ele é bem indicado, por exemplo, numa anemia, ele pode ser uma alternativa, mas ele vai acabar modificando aonde você vai colocar. E um outro adoçante natural bem conhecido também é o mel, que a gente tem que tomar o cuidado. E geralmente o mel, o melado, a frutose não são muito indicados para o diabético, mesmo sendo natural, porque justamente eles possuem carboidrato. Eles são considerados adoçantes, edulcorantes, porque eles têm sim o seu poder de doçura, mas eles já são nutritivos, eles já têm carboidrato. Diferente do stevia, que ele não é nutritivo naquela quantidade que a gente utiliza. Então são esses os adoçantes naturais e a gente tem as variedades de preço e sem dúvida nenhuma, por serem naturais, são mais saudáveis. Mas quem vai te indicar qual o melhor vai ser o nutricionista.
E os adoçantes artificiais, quais nós temos? Com certeza vocês já ouviram falar alguns nomes por aí. Nós temos a sucralose, que é um adoçante artificial. Ele veio da cana-de-açúcar, mas ele passa por algumas modificações químicas que levam ele a se tornar artificial. E ele tem um poder de doçura bem interessante e não tem aquele sabor residual tão grande. Então ele é bem aceito justamente por causa disso. Ele tem um sabor próximo do açúcar e não deixa aquele sabor amargo, ruim, característico de um adoçante. E é justamente esse adoçante que é utilizado lá no açúcar light, porque justamente ele mistura lá com açúcar refinado e não tem uma alteração de sabor. A gente tem a sacarina e o ciclamato, né, que a gente tem algumas marcas aí conhecidas, fonte desses adoçantes, e são os adoçantes mais em conta, mais baratos. Só que eles são provenientes de onde? Eles são provenientes do petróleo, são substâncias derivadas do petróleo que são utilizadas como adoçante. Você já parou para pensar nisso? Que você está tomando algo derivado de petróleo? Será que isso é saudável? O que faz no organismo, né? O consumo crônico a longo prazo desses adoçantes. Então, curiosidade, ciclamato, sacarina, ciclamato e a sacarina vêm do petróleo, né? Entre aspas, interessante saber disso, né? Então vamos pensar muito bem na utilização desses adoçantes. Por isso que é importante a orientação do profissional. Outro adoçante, aspartame. Ele é utilizado como um aditivo alimentar e é a junção de 2 aminoácidos, né? E por ter essa manipulação, também é considerado o quê? Um adoçante artificial, que é utilizado também no processo industrial, no preparo de alimentos. E a gente tem também o acesulfame de potássio, que é uma junção entre o potássio, tá? E um ácido, né? Então você tem a junção desse potássio, um ácido, e esse composto ele tem esse nome de adoçante, que vai ter esse poder de doçura e que também vai ser utilizado em uma série de preparações e na industrialização de vários alimentos. Conseguiram perceber essa diferença de adoçantes? Que a gente tem os naturais, existem os nutritivos, não nutritivos, e a gente tem os artificiais. E, mais importante de tudo isso, é saber de onde que vem. Existem muitas situações e muitos alimentos que a gente come, que a gente ingere no dia a dia, a gente nem tem ideia de onde que eles vêm. E não sabe o que está comendo. E daí, quando a gente começa a aprender um pouquinho mais sobre isso, a gente até assusta às vezes. E eu lembro que no meu primeiro contato, ainda quando eu estudava, que eu descobri que a sacarina de ciclamato vem do petróleo, eu tomei um susto, né? Como que pode? E hoje as pessoas acabam tomando mais esses porque são os mais acessíveis de certa forma e também não possuem a orientação adequada. Então, a escolha do melhor adoçante para você vai ser feita com a orientação do profissional. Mas pelo menos você vai estar sabendo de onde vem cada um desses adoçantes. Ok? Então, espero ter esclarecido todas as dúvidas, espero ter elucidado bem o que é diabetes, quais que são os fatores de risco, né, o que causa o diabetes, quais são os principais sintomas, quais são as complicações que a gente tem que se atentar bem, e por isso que é importante a gente controlar, porque as sequelas do mau cuidado da glicemia são bem grandes, pode limitar muito a vida da pessoa, pode mudar a vida, porque o exemplo principal você amputar um membro é bem complicado, te limita muito. Você ter uma perda, uma falência renal por causa do diabetes vai mudar totalmente a tua rotina. Então é importante, em primeiro lugar, a prevenção, uma vez estabelecido o diabetes, o cuidado para que esse diabetes ele não avance. E existem, obviamente, muitas pessoas com diabetes que têm uma vida excelente, sem complicação nenhuma, porque são pessoas que se dedicaram ao tratamento, que se dedicam à alimentação, que se dedicam ao exercício, tomam um medicamento conforme prescrição médica e acabam tendo uma vida normal. Então é importante a gente unir essas orientações médicas, nutricionista, exercício, para que você tenha uma vida normal independente do diabetes. Tem pessoas que têm diabetes e nem lembram. Por quê? Porque fazem o tratamento adequado.
Mais uma vez agradeço a atenção, foi bom ter vocês aqui comigo, tá? Espero que tenham gostado e em breve abordaremos mais temas, mais problemas de saúde inerentes da pessoa idosa e você, como sempre, é meu convidado no canal Profissão Nutrir, no Instagram, Facebook, no YouTube e deixe comentário, perguntas, sugestões, críticas, tudo isso é bem-vindo aqui no canal e a gente vai interagindo à medida que essas informações vão chegando. Muito obrigado, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.